Então, gente, a aula de hoje é sobre gametogênese. E o que é a gametogênese? Nada mais, nada menos que a formação dos gametas. Quando é a formação dos gametas masculinos, nós vamos ter a espermatogênese. Se for a formação de gametas femininos, nós temos a ovulogênese. E aí a gente tem que ter na cabeça que esse processo se inicia no período fetal ainda e ele vai terminar com a maturação dessas células na puberdade, tanto masculino quanto feminino. E aí, a espermatogênese masculina, a gente começa com células imaturas. Essas células imaturas são células diploides com material genético 2N e essas células são chamadas de espermatogônia. Sempre que eu tenho uma terminação gônia, significa que elas são células imaturas. No homem, a gente tem as espermatogônias. Na mulher, a gente vai ter as ovogônias, o que significa que são células imaturas. Essas células, elas vão começar a se multiplicar e para entender isso, eu já tenho que ter na mente os processos de divisão celular, mitose e meiose. Basicamente, a mitose é a multiplicação e a meiose é a divisão do material genético ao meio. Então, de início, a gente tem uma mitose, que é a multiplicação dessas espermatogônias. Essas espermatogônias, elas vão crescer e vão se formar o que a gente chama de espermatócitos primários. Esse processo de crescimento, ele continua, crescimento, amadurecimento, e esses espermatócitos primários, eles vão sofrer a primeira divisão celular, que é a meiose 1. Então, eu tenho uma célula com material genético 2N, que vai dar origem a duas células filhas com metade do material genético, ou seja, N. Então, o espermatócito primário, ele sofre meiose 1, dá origem a duas células filhas com metade do material genético, que a gente vai chamar de espermatócitos secundários. O espermatócito secundário, ele vai sofrer meiose 2. Então, o primário sofre meiose 1, o secundário sofre meiose 2. Esse espermatócito secundário vai originar células filhas com metade do material genético, que a gente chama de espermátide. A espermátide, elas são células mais maduras, prontas para sofrer o processo de diferenciação, que vai ocorrer na puberdade. E essa diferenciação é exatamente a formação dos espermatozoides, da aquisição de características de espermatozoides, que é basicamente, no caso, a aquisição de uma cauda para que esse espermatozoide consiga atravessar o canal vaginal feminino e chegar até o óvulo para que ocorra a fecundação. E uma característica mais importante, uma característica importante é a aquisição de enzimas digestivas na cabeça desse acrossomo, que são enzimas proteolíticas ou as hialuronidases. São enzimas digestivas que elas vão fazer com que o espermatozoide consiga romper as camadas que protegem o óvulo feminino para que ocorra a fecundação. Então, basicamente, a espermatogênese é dividida em multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. Esse processo todo, ele vai ser comandado por hormônios que a gente chama de hormônio luteinizante, no caso o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Quem inicia esse processo é o hormônio FSH, induzido por o hormônio GNRH, que é produzido lá no hipotálamo. Então, o hipotálamo produz GNRH, que induz a adenohipófise a produzir LH e FSH. O LH, ele é responsável pela produção de testosterona, que vai dar características secundárias masculinas, como, por exemplo, os pelos pubianos, a barba, a característica da rouquidão na voz quando o rapaz chega na puberdade. E o FSH, ele vai ser mais específico para essa produção da espermatogênese. Então, ele é quem faz iniciar a espermatogênese. E aí, então, nós já temos um espermatozoide formado, diferenciado, e nós precisamos de quê agora? De um óvulo. E aí, a gente vai para espermatogênese, não, gametogênese feminina, que é a ovulogênese.
E aí, na mulher, a formação dos gametas vai ocorrer, como eu já falei, inicia no período fetal. A mulher, ela já nasce com todos os folículos ovarianos que vão ser liberados pelo resto da vida, só que eles estão em uma fase que a gente chama de divisão celular meio que estacionada, porque essa divisão só vai terminar quando chegar na puberdade. E aí eu tenho os folículos primários, que eles vão ser recrutados principalmente pela ação do FSH. Esse FSH, ele vai induzir o recrutamento desses folículos primários. Esse folículo, ele vai começar a crescer, vai começar a maturação para que o processo de ovulação aconteça. Então, eu tenho folículos primários sendo recrutados pela ação do FSH. E aí esse ovócito primário, ele tem, uma das principais características é ser rodeado de células da granulosa que formam uma nutrição para a maturação e para o crescimento desse folículo, que a gente vai chamar de coroa radiata ou corona radiata. Então a gente chama isso aqui de corona radiata, que é responsável pela nutrição desse folículo ao longo do crescimento dele e do desenvolvimento. Já depois desse desenvolvimento, essa proliferação celular, ela vai formar uma outra camada nesse ovócito secundário. Que é uma camada de proteção. Além da camada de células, nós temos uma camada de proteção que a gente chama de zona pelúcida. É essa zona pelúcida que o acrossomo, ele tem que liberar as enzimas digestivas para romper essa camada e ter acesso ao óvulo e ocorrer a fecundação. Como também essa proliferação de células ao redor vai nos gerar o que a gente chama de células tecais ou células da teca, que são células responsáveis principalmente pela produção de estrógeno, também pela proteção, nutrição também, mas principalmente pela produção de estrógeno. E aí esse folículo continua amadurecendo, continua crescendo até chegar no estágio que eu chamo de ovócito terciário. Ovócito terciário ou folículo de Graafi, que é o estágio mais evoluído desse folículo. A gente tem também a aquisição de um líquido aqui, que a gente chama de líquido antral, que vai participar também da produção de hormônios. E aí, quando eu tenho esse folículo grande, um folículo nutrido, pronto para que ocorra a ovulação, eu tenho que ter um estímulo para que esse folículo seja ovulado. E aí eu tenho um pico do hormônio luteinizante, mais precisamente aqui no 14º dia, o hormônio LH. Para que ocorra a ovulação, eu preciso que o LH seja liberado quando esse folículo estiver todo maduro. E aí, quando eu tenho um folículo maduro, um pico de LH, eu tenho a ovulação. E a ovulação nada mais é que o rompimento dessas camadas e a liberação desse óvulo. Então, eu tenho um óvulo e tenho essas células que se desprendem desse folículo. Essas células que se desprendem desse folículo, a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai ser responsável pela produção de estrógeno e de progesterona. E o óvulo fica aqui só esperando o espermatozoide para que ocorra a fecundação. Uma coisa importante que a gente tem que falar é de onde é que vem esse LH. Lembra que aqui eu falei que o FSH ele é responsável pelo recrutamento dos folículos? Em todo esse trajeto aqui, o FSH ele vem atuando. Assim como as células da teca que estão produzindo estrógeno. Então eu tenho o FSH mais o estrógeno, eles dão uma sinalização para que
com o folículo maduro, eu libere LH. Então, o FSH e o estrógeno sinalizam para o LH que ele já pode atuar. E aí eu tenho um pico de LH. É interessante a gente relacionar esses hormônios em gráficos. E aí, bem rapidinho para falar aqui, ó, eu tenho um gráfico primeiro dia, 14º dia, o 14º dia é onde ocorre a ovulação, e 28º dia. Por exemplo, eu tenho o FSH atuando aqui até o 14º dia de forma mais ou menos homogênea. Quando ele chega aqui no 14º dia, que ele tem que sinalizar junto com o estrógeno que libere LH, ele tem uma curva um pouco acentuada e depois decresce. Já o LH, nós sabemos que ele precisa de um pico no 14º dia. Então eu tenho uma curva extremamente acentuada de LH. E depois decresce. E aí, quando a gente vai ver o gráfico de estrógeno e de progesterona, se esse gráfico se mantiver com esses níveis altos, significa que eu tive uma ovulação. Por que eu preciso que o estrógeno e a progesterona mantenham seus níveis altos? Porque é o estrógeno quem é responsável pelas características que a mulher vai desenvolver, pelo crescimento das mamas, para receber aquele embrião. É a progesterona quem vai fazer com que os hormônios que a mulher precisa produzir para receber aquele embrião sejam liberados. É a progesterona quem vai fazer toda a preparação do útero da mulher. Então, se eu tenho uma fecundação, eu tenho esses níveis altos. E aí, no gráfico, eu tenho que, no 14º dia, ó, eu tenho a progesterona atuando aqui, ó, depois do 14º dia, porque é só depois do 14º dia que o corpo lúteo começa a produzir progesterona. E o estrógeno, ele acompanha o pico de LH, porque eu precisei de estrógeno para sinalizar o LH, e após a formação do corpo lúteo, ele tem uma curvinha também um pouco acentuada. Então, para analisar esses gráficos, eu preciso entender cada etapa desse processo.